Pode soltar aí. Ah, já tá? Eles já estão me vendo? Se eu estivesse falando alguma besteira, então eles estariam me vendo. Muito bem. Olá, pessoal, bom dia, então, oficialmente, né? Ainda bem que eu não falei alguma besteira que eu nem sabia que eu estava rolando já. Muito bem. Então a gente vai começar a falar de matrizes. Essa primeira aula é uma aula extremamente introdutória, né? Eu vou comentar com você alguns tipos de matrizes especiais, então não vamos falar de todas as matrizes, né? Claro, ainda semana que vem eu vou ter que completar essa aula, né? E aí a gente vai fazer também bem poucas contas hoje. Eu vou te mostrar algumas contas bem básicas de matrizes, que é a adição, a matriz transposta. Mas essa aula é bem introdução mesmo, tá? Para a gente poder conhecer os principais tipos de matrizes e também trabalhar com aquilo, para você se acostumar a trabalhar com as matrizes. Bom, então a primeira coisa que você tem que saber é como trabalhar com a representação. Eu vou colocar aqui, ó. Como que nós podemos representar matematicamente? Vou pôr aqui. Representação. Ok. Muito bem, então, toda vez que a gente vai falar de matriz, a gente vai falar de tabela. Matriz é o nome que nós damos matematicamente, né? O nome matemático para a tabela. É como nós trabalhamos com as contas, com a matemática, por trás das tabelas. Então a gente vai ter que somar tabelas, vai ter que multiplicar tabelas, vai ter que transpor tabelas, vai ter que elevar tabelas ao quadrado, né? Tudo isso a gente faz operações com o que nós chamamos de matrizes. E a representação, eu vou colocar aqui dois exemplos. A primeira ideia de representar é a gente usar o parênteses. Então, quando nós colocamos números entre parênteses, ou uma tabela entre parênteses, nós estamos montando uma matriz. Números que estão entre parênteses. E também a gente pode usar o colchete. O colchete é o mais usado, tá? Se você for pegar aí, principalmente vestibulares antigos, com certeza o colchete é o exemplo, é a maneira mais usada, mas qualquer uma das duas está correta. Eu vou colocar aqui alguns números para poder montar essa tabela e poder trabalhar com ela matematicamente. Vamos lá. Aqui eu vou colocar 2, menos 1, 3, 0. Então, repare que eu coloquei 4 números ali tabelados, né, dentro do parênteses, montei uma matriz. E aqui eu vou colocar 2, menos 1, menos 2, 4, 3, 0, 1, menos 1, 1. Muito bem, então esses são os dois primeiros exemplos da aula. Eu desenhei aqui para você, eu montei uma matriz para você 2 por 2 e montei uma matriz 3 por 3. E o que isso quer dizer? Eu estou dizendo para você o tipo da matriz. Toda vez que você vai montar uma matriz, o enunciado vai ter que te dizer qual é o tipo dela. Como assim tipo? Essa primeira matriz, ela é do tipo... Deixa eu pegar aqui. Essa primeira matriz, ela é do tipo... Deixa eu pegar outra cor, que essa aqui está bem fraquinha. Ok. Essa primeira matriz, ela é do tipo 2 por 2. Tipo 2 por 2. Olha só como é que nós representamos. Ok. E a segunda matriz ela é do tipo 3 por 3. Tipo 3 por 3. Muito bem. Toda matriz ela tem tipo. Na aula de hoje, nós só vamos trabalhar com matrizes especiais. Você reparou que, quando eu digo tipo 2 por 2, eu sei lá quem que é linha e quem que é coluna, né? Tipo 2 por 2. Tem 2 linhas e 2 colunas. Mas quem que eu estou dizendo primeiro?
Eu estou dizendo primeiro a quantidade de linhas ou estou dizendo a quantidade de colunas? Quer dizer, quem é linha e quem é coluna? Sempre quando você fala tipo, você primeiro representa a quantidade de linhas. Aqui nós temos 3 linhas e 3 colunas. Ela é do tipo 3 por 3. Na aula de hoje, a gente não vai ter esse problema porque as matrizes vão ser quadradas. Então, essa primeira matriz, ela é quadrada. E quando a matriz é quadrada, matriz quadrada você entende por quê, né? Ora, ela forma um quadradinho, tem 2 linhas e 2 colunas. Quando a matriz é quadrada, nós podemos usar uma outra palavra para representar o tipo da matriz. A gente chama de ordem. Só cuidado, tá? Não é ordem 2 por 2. Quando a gente fala 2 por 2, estamos nos referindo ao tipo. Quando eu digo ordem 2, vou colocar aqui, quadrada de ordem, agora sim, quadrada de ordem 2. Pronto. Aí você fala um número só, fala só o 2, para dizer que ela é do tipo 2 por 2. Não confunda as duas ideias. As outras matrizes que nós vamos estudar, nós não podemos usar a palavra ordem. Por exemplo, matriz do tipo 2 por 3. A matriz do tipo 2 por 3 tem 2 linhas, tem 3 colunas. Nós não podemos usar a palavra ordem para esse tipo que eu acabei de falar. E no exemplo de baixo, nós dizemos então que a matriz é quadrada de ordem 3. Quadrada de ordem 3. Beleza. Então aqui estão os 2 tipos de matrizes, tipo 2 por 2, tipo 3 por 3, os 2 tipos que nós vamos dar, e claro, pode ser qualquer matriz quadrada, né? E quando nós trabalhamos com matrizes, o enunciado, ele fornece, geralmente, letras maiúsculas. Quando toda matriz ela é representada por letra maiúscula. Se for letra minúscula, letras minúsculas, aí não são matrizes. Letras minúsculas são esses elementos que estão aqui. Agora, letras maiúsculas, nós podemos sim representar as matrizes. Então, olha só, eu vou colocar aqui matriz M. Deixa eu só deixar um espacinho maior aqui. Ok? E essa aqui vai ser a matriz N. Esse N ficou bem esquisito. Ok. Muito bem. Então, matriz M e matriz N. Você reparou que eu deixei um espacinho aqui entre a letra maiúscula e o sinal de igual? Esse espaço que eu deixei entre a letra maiúscula e o sinal de igual, eu vou pôr o tipo da matriz, olha só. M 2 por 2. Então, é normalmente assim que o enunciado traz para você. E aqui N 3 por 3. Muito bem, então essa primeira parte é só para te mostrar mesmo, né? Como é que vai aparecer, como é que a gente vai mostrar, né? A ideia de matriz e como os vestibulares vão trazer para você. Agora, atenção, vamos para as ideias principais dessas matrizes quadradas aqui. Toda matriz quadrada tem diagonal principal. Toda matriz quadrada tem diagonal principal e tem diagonal secundária. Hoje a gente vai falar só da diagonal principal. É a diagonal principal que vai ser importante para poder mostrar os outros tipos de matrizes. Então, atenção, eu vou separar aqui a diagonal principal. Olha só quem é a diagonal principal. 2, 0. 2 e 0 formam os elementos da diagonal principal. Quem é a diagonal principal? A diagonal principal é a diagonal desse quadrado que está nesse sentido. Veja, é claro que não é nem um pouco matemático falar a diagonal nesse sentido. Existe uma forma matemática de representar a diagonal principal com uma expressão, né, com uma regra, uma fórmula. A gente não vai falar dela hoje, mas só para você entender que, né, na aula de hoje a gente está comentando as primeiras ideias. Aqui está a diagonal principal da matriz quadrada de ordem 3.
Se eu te der outro tipo de matriz, não vai ter uma diagonal principal. Só vai ter diagonal principal se a matriz for quadrada, o que tem sentido, né? Porque se eu te der uma matriz que tem duas linhas e um monte de coluna, aí não tem sentido pegar nenhuma diagonal. Bom, e daí, Egg? Essas são as diagonais principais. Agora eu quero que você perceba uma coisa. Quando você separa a diagonal principal, aliás, quando você desenha a diagonal principal, você divide a matriz em duas partes. Você tem a parte superior e a parte inferior da diagonal. E sempre vai formar um triângulo. Egg, que triângulo? Você está maluco? Aqui tem um triângulo, olha só. Eu vou separar para você o triângulo aqui. Nós temos um triângulo superior. Aqui está o triângulo superior. Muito bem. E nós temos um triângulo inferior também. Vai aparecer esse triângulo, ou esses triângulos, né? Toda vez que você separar a diagonal principal. Então, esses triângulos vão definir outros tipos de matrizes, que eu vou te explicar agora. A gente vai definir a matriz triangular superior e a matriz triangular inferior também. Então vamos lá, eu vou levar as canetas aqui para o próximo quadro. Chegue aqui comigo. Ok, então agora você vai escrever assim. Matriz triangular superior matriz triangular superior ok? E aqui embaixo eu vou colocar matriz triangular inferior. Beleza. Escreva lá para mim, então, a gente vai definir esses dois tipos de matrizes também. A matriz, primeiro, para ela ser triangular, ela tem que ser quadrada. Nós estamos falando de matrizes quadradas na aula de hoje, ok? Então, primeiro, obrigatoriamente, para ser triangular, a matriz tem que ser quadrada. Vamos desenhar uma matriz triangular superior. A matriz triangular é superior, eu vou colocar aqui uma matriz triangular superior de ordem 3. Para a gente começar. A matriz ela é triangular superior quando acontece isso aqui, olha só. Eu vou colocar os números assim. 1, pode ser, vamos colocar outro. Vou pôr assim, 2, 3, menos 1, 0, 1, 4, 0, 0, 2. Então, enquanto você copia aí, você vai pensando o que você está fazendo, né? Vai pensando por que será que essa matriz é uma matriz triangular superior. E aí eu vou desenhar já vou também fazer o exemplo de uma matriz triangular inferior. Esse exemplo vai ser de uma matriz de ordem 4. Espera aí que eu peguei a cor errada aqui. Ok. Então a matriz que eu vou fazer aqui triangular inferior vai ser essa aqui. Menos 1, 0, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 0, 1, menos 1, 0, e aqui 4, 0, 2, 1. Muito bem. Então eu acabei de fazer para você uma matriz triangular superior e uma matriz triangular inferior. Talvez você esteja copiando e esteja pensando assim, Egg, eu já te conheço, eu sei que você é meio desligado, eu acho que você se confundiu aí na hora de escrever a palavra superior e a palavra inferior, né?
Não, não, pessoal, é assim mesmo, tá? A matriz ela é triangular superior quando inferiormente nós temos um triângulo de zeros. Então eu vou separar aqui para você a diagonal principal, enquanto aí você termina de copiar. A diagonal principal está aqui. Ok? Já vou separar também a diagonal principal do nosso exemplo aqui de ordem 4. Fiz para você uma matriz quadrada de ordem 4. Claro que a matriz tem que ser quadrada, né? Então, repare, tente entender a ideia. Quando nós temos zero, nós temos algo que é nulo. Então, tem todo sentido chamar essa matriz aqui de triangular superior, né? Essa matriz é triangular superior porque inferiormente ela é nula. É claro, nula entre aspas, né? Inferiormente ela tem um triângulo de zeros. Então, triangular aparece aqui um triângulo de zeros. Essa matriz é triangular inferior. Ela é triangular inferior porque superiormente ela é nula. Nula, claro, entre aspas, né? Superiormente aparece, então, um triângulo de zeros. Você não pode confundir esses dois conceitos, né? Então, toda matriz triangular pode ser superior ou pode ser inferior, mas tem que ser quadrada, né? Senão a gente não consegue diferenciar. E esses zeros aqui que estão inferiormente? Ora, não tem problema. O importante é que todos os zeros superiores formem um triângulo. Não importa o que tem no resto, né? A definição é, superiormente nós temos um triângulo de zeros. Então a matriz é inferior. Aqui nós temos, inferiormente nós temos um triângulo de zeros. Não importa o que tem no resto, inferiormente um triângulo de zeros. Então a matriz é superior. Ok? Agora, vamos tentar misturar os dois conceitos? Como será que fica uma matriz que é simultaneamente superior e inferior? Triangular superior e triangular inferior. Se você misturar essas duas ideias aqui, eu vou fazer uma seta dupla. Você que já assiste aula aí comigo faz um tempo, você sabe como é que nós falamos, né? Seta dupla. Claro que eu não posso falar aqui. Então, aqui está a nossa seta dupla. Muito bem. Nós vamos juntar os dois conceitos e eu quero formar agora uma matriz que é simultaneamente triangular superior e triangular inferior. Vamos fazer uma 3x3? Vou colocar aqui, ó. Então, aqui está, por exemplo, os números eu invento, né? Claro, eu estou só inventando aqui os números, não faz diferença os números que eu escolho, desde que eu siga a regra de fazer o triângulo de zeros. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, olha só. Aqui eu vou colocar 1, só um pouquinho que esse vermelho eu vou deixar separado. Não, mas não dá para deixar separado, porque senão não vou poder usar. Então, aqui está 1, 2, 3, por exemplo. Você viu ali que eu formei a diagonal principal, né? A diagonal principal eu preenchi com números que até poderiam ser zero. Eu só preenchi a diagonal principal. O que caracteriza o fato de ser triangular superior? O fato de ser triangular superior significa que tem 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. O que caracteriza o fato da matriz ser triangular inferior? Se é triangular inferior, significa que tem 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Como é que eu chamo uma matriz que é simultaneamente as duas que eu acabei de escrever aqui? Nós chamamos carinhosamente de matriz diagonal. Aqui está. Matriz diagonal. Toda matriz diagonal é uma matriz que é simultaneamente superior, triangular superior, né? E triangular inferior. E aí, claro que a diagonal pode ser qualquer coisa, né? Você pode colocar qualquer número na diagonal, inclusive 0.
Existem dois tipos de matriz diagonal que são importantes. O primeiro tipo de matriz diagonal importante é a matriz nula. A matriz nula é quando todo mundo é zero. Só que a gente vai discutir matriz nula na próxima aula. É porque a matriz nula, ela pode ser de qualquer tipo, né? Eu vou só fazer um exemplo aqui. A gente pode fazer uma matriz nula assim, por exemplo. Essa matriz nula aqui, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ó, essa matriz nula, por exemplo, é uma matriz nula do tipo 2 por 3. Né? Essa matriz que eu acabei de escrever, a gente chama de matriz nula. Só que ela não é matriz diagonal. Claro, né? Porque ela não é quadrada, muito menos triangular. Então, a gente vai discutir as matrizes nulas no futuro. Pode ser que a matriz diagonal seja uma matriz nula, é só ter os zeros aqui, mas tem uma matriz diagonal que é a mais importante de todas. A matriz diagonal que é a mais importante de todas é a que nós chamamos de matriz identidade. Então, atenção agora. Essa matriz que eu vou desenhar para você, vamos lá. Da matriz diagonal, nós puxamos uma outra seta, ok? E escrevemos matriz identidade. Agora, muita atenção, porque a matriz identidade é uma matriz que você vai usar até as nossas últimas aulas. Matriz identidade. Ok. Eu vou colocar aqui dois tipos de matriz identidade. Vamos fazer aqui uma matriz identidade de ordem 2. Ok. E vamos fazer aqui uma identidade de ordem 4. Enquanto você termina aí de copiar. O que é uma matriz identidade? Uma matriz identidade é uma matriz diagonal que tem todos os elementos da diagonal principal iguais a 1. É uma matriz diagonal que tem todos os elementos da diagonal principal igual a 1. Repare, a matriz identidade tem que ser triangular superior, tem que ser triangular inferior, tem que ser quadrada, claro, né? A gente começou com a ideia de quadrada, tem que ser diagonal, e agora sim nós estamos colocando a última condição, que é todo mundo ser igual a 1. Então vamos fazer uma identidade, uma matriz de identidade de ordem 2. Esse é o símbolo, tá? Gui, você não colocou 2 por 2 aqui. O certo não era fazer assim, 2 por 2, né? Não é que está errado, mas normalmente nós usamos esse símbolo aqui para representar a matriz quadrada. Essa é a matriz identidade de ordem 2. Não existe outra matriz, não existe identidade 2 por 3. Então nunca vai dar confusão, nunca vai gerar dúvida. E aqui nós temos a matriz identidade de ordem 4. Quem é a matriz identidade de ordem 2? Atenção. Matriz identidade de ordem 2. Eu vou colocar o 1 aqui, vou colocar o 1 aqui. Então veja o que eu fiz. Eu coloquei o 1 na diagonal principal. O resto você coloca 0. Vamos pegar aqui. O resto são os outros elementos da matriz, né? O resto você coloca 0. Pronto. Formamos a nossa matriz identidade de ordem 2. E vai ser sempre assim. A matriz identidade ela é tão importante no estudo das matrizes que você precisa decorar, você precisa saber quem ela é, porque ela vai aparecer nas suas contas, né? Essa é a matriz identidade, ela é uma matriz diagonal e todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Vamos fazer uma identidade, então, de ordem 4. Vamos lá. Vamos usar colchete. Eu usei colchete uma vez só na aula, né? Então vou usar o colchete agora, olha só. Aqui está o nosso colchete. Vamos primeiro montar a diagonal principal. Na matriz identidade, ela é de ordem 4. Então tem que pôr 4 número 1. 4 números 1. Vou pôr aqui 1, aí aqui 1, aqui 1 e aqui 1. Então formamos a diagonal principal com todos os números
1. E o resto é 0. O resto é 0 porque o que é que caracteriza o fato dessa matriz ser triangular superior? Se essa matriz aqui é triangular superior, então, inferiormente, ela tem um triângulo de zeros. Vamos colocar aqui. Então, inferiormente, ela tem um triângulo de zeros. E o que é que caracteriza o fato dessa matriz ser triangular inferior? É porque, superiormente, ela tem um triângulo de zeros. Muito bem. Então, essas são as matrizes que eu queria apresentar para você. Claro que existem muitos outros tipos. A gente ainda vai falar de matriz linha, matriz coluna, tem matrizes retangulares. Então, tudo isso a gente vai comentar nas próximas semanas. Eu quero te ensinar agora a fazer algumas operações básicas. E aí sim, na próxima semana, a gente vai falar de como trabalhar com outros tipos de matrizes. Como essa aula é a primeira aula de matriz, né? É uma aula bem básica. É a primeira aula introdutória, né? Então, como tem muita coisa para falar, nós temos que dividir a aula em 2 partes. Então, agora eu vou colocar o título como Operações Básicas. Vamos lá. Quando eu escrevo operações básicas, você está falando assim, Egg, para você tudo é básico na matemática. Não, não é isso. Operações básicas não quer dizer operações fáceis. Operações básicas quer dizer que elas são intuitivas. Existem muitas operações de matrizes que não são intuitivas. Mas essas que eu vou mostrar para você são bem intuitivas. Então vamos lá. Coloque operações básicas. Ok. E para fazer um exercício, já vou fazer um exercício aqui de operações básicas, eu quero fazer o seguinte. Eu vou te dar uma matriz A. Então, a matriz A vai ser 2, menos 1, 3, 0. E vou te dar uma matriz B também. A matriz B vai ser 0, 2, menos 1 e menos 4. Então, copie para mim essas 2 matrizes aí. Essas 2 matrizes que vão representar, que nós vamos usar, né? Para eu poder mostrar para você como que nós fazemos as operações básicas. Eu quero que você faça essa conta aqui. Qual é o resultado de AT menos 2B? AT menos 2B? O que você está falando, Egg? O que é esse T que está aí, né? O que é esse 2 vezes B? Não é difícil. Quando nós fazemos, desde pequenininho, 2 vezes um número, você faz simplesmente o número lá vezes o 2, né? Quando nós fazemos 2 vezes uma matriz, ora, intuitivamente, você vai multiplicar todos os elementos por 2. Repare como é intuitivo. Como que você faz, por exemplo, um número menos outro número? Um número menos outro número, é só tirar um do outro e pronto. Ok. Como que a gente faz uma matriz menos outra matriz? Ora, uma matriz menos outra matriz é só você trabalhar 4 vezes, né? Quer dizer, um número menos outro, um número menos outro, um número menos outro, um número menos outro. Então, vamos começar com o 2b aqui, que é a parte mais simples, né? Vamos ver aqui. Menos. O que é 2b? Bom, 2b, eu vou pegar todos os elementos da matriz B e vou multiplicar por 2. Todos os elementos da matriz B e vou multiplicar por 2. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos 1 dá menos 2. E 2 vezes menos 4 vai dar menos 8. Ok. Então, se B é essa matriz aqui que foi dada, 2b é essa matriz aqui. É só pegar todos os elementos e multiplicar por 2. Ok? Repare que o sinal de menos não entrou nessa conta. Eu simplesmente repeti o sinal de menos.
Agora, qual que é o significado desse AT aqui? Toda vez que aparecer AT, isso quer dizer matriz transposta. Vamos lá. Toda vez que aparecer o AT, isso quer dizer matriz transposta. Quando você vai fazer a transposta... Eu escrevi transposta, né? Eu estava olhando porque eu estava escrevendo e acabei escrevendo errado. Muito bem. Então vamos lá. Transposta. Aqui está. Agora sim. Muito bem. Toda vez, então, que aparecer esse T, tanto faz se é T maiúsculo ou T minúsculo. Eu já vi questões de vestibular que aparecia T minúsculo. Aqui não tem problema. Toda vez que aparecer o T significa transposta. E o que é transpor uma matriz? Para você transpor uma matriz, tudo o que é linha vai virar coluna. E vice-versa, né? Porque um acaba virando o outro. Como assim, Egg? Ora, fazer a transposta de uma matriz é você inverter a posição da linha e da coluna. Olha só esse 2 e esse menos 1. Esse 2 e esse menos 1 que estão aqui, ó, 2 e menos 1, eles ocupam a primeira linha. Ora, se o 2 e o menos 1 ocupam a primeira linha, então você vai colocá-los na primeira coluna. 2 e menos 1. 2 e menos 1. Pronto. E a mesma coisa com a segunda linha. Se nós temos 3 e 0, 3 e 0 na segunda linha, nós vamos colocar então na segunda coluna. 3 e 0. Pronto. 3 e 0 na segunda coluna. Tudo que é linha vira coluna. E aí você faz a operação de transposição. É a operação de matriz transposta. Prontinho. Agora basta a gente fazer a operação que está faltando, né? Que é a operação de subtração aqui. Então nós vamos subtrair elemento com elemento. A gente vai fazer um menos o outro. Sempre pensando, sempre tentando ocupar as mesmas posições. Vamos finalizar aqui então. Eu vou fazer esse 2 menos esse 0. Você entendeu por que eu chamei de operações básicas? Porque é intuitivo fazer isso, né? Não é nada intuitivo fazer, por exemplo, esse 2 menos esse 4. Porque o 2 e o 4 não estão na mesma posição. A gente tem que trabalhar sempre com a mesma posição. 2 menos 0 dá 2. Ok? Vou fazer esse 3 menos esse 4. Então, 3 menos 4 dá menos 1. Ok? Aqui está o menos 1. Agora, menos com menos é mais. Tome cuidado, então. Vai ficar menos 1 mais 2. Menos com menos mais. Menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 dá 1. Ok? E depois, mais uma vez, a regra de sinal, só que agora tem o 0. Né? Então, agora, esse 0 com esse menos 8, nós temos aqui... O que eu fiz aqui? Eu fiz um traço que parece um menos, né? Meu Deus do céu. Não tem nada a ver esse símbolo aqui que eu fiz. Vamos fazer sei lá, um xizinho. Pronto, assim. Então, esse 0 com esse menos 8. E agora sim, 0 menos menos 8. Menos com menos dá mais. Vai aparecer aqui o mais 8. Prontinho. Então, essa é a resposta que nós damos, né? Eu vou só colocar os parênteses aqui um pouco mais perto. Essa é a resposta para essa questão. E essas são as operações básicas. Normalmente, as questões, elas não têm só operações básicas, né? Elas têm também operações de multiplicação. Como nós não aprendemos ainda matriz vezes matriz, então a gente vai fazer só algumas questões de operações básicas, ok?